Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do nosso Em Tríade nesta quinta-feira especial, agora no mês de julho, né? Muita gente tranquila em casa, tem gente que sai para os balneários, muita gente lá em Salinas, a Juruteua, Caripi, Mosqueiro, enfim. Mas a gente está aqui trabalhando, né? Porque alguém tem que trabalhar nesta cidade, né? E esse alguém aqui sou eu e mais alguns outros aqui da equipe, enfim. Bom, a gente vai conversar hoje, no nosso episódio de hoje, sobre um tema que recorrentemente eu trago aqui, até porque é um tema que eu tenho muito carinho por ele, que é sobre empreendedorismo. E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente também decorre para outros temas que estão envolvidos com esse tema base, que é o empreendedorismo. E quem vai conversar comigo hoje, nesse bate-papo especial, já veio aqui, já está acostumado com essa mesa de bate-papos, é um amigo especial que já veio outras vezes aqui e virá muitas outras vezes, porque vem trazendo novidades aqui para a nossa cidade de Belém. Mas antes de falar com ele e de anunciar para você quem é ele, eu gostaria que você já deixasse aí o seu like, já deixasse aí o seu comentário, sua proposta. De repente você tem alguém que você gostaria que estivesse aqui nessa mesa de bate-papo para a gente conversar, você pode dar sugestão. Compartilhar com muita gente, porque cada vez que você deixa o like, que você compartilha, que você comenta, você está dando uma mensagem para o YouTube de que vale a pena ter esse conteúdo no ar, tá certo? Então, não esqueça disso. Outra coisa é lembrar você do livro A Escuta Pastoral e Entre o Véu e o Trono, 2 livros meus que eu lancei no final do ano passado e no início desse ano, e que ainda está aí à sua disposição para você que ainda não tem o seu, lá na livraria CPAD ou na Benção Livros e aqui na Escola de Adoradores. Depois eu falo um pouquinho sobre ele. Bom, está comigo hoje aqui meu amigo pastor Mauro Rezende. Ele é um especialista em mentoreamento para empreendedores. Ele é um coach esportivo, palestrante, teólogo, pastor, comunicador, ministro de louvor, compositor, né? Escritor, já está aí, já rascunhando os livros que a gente vai lançar, inclusive, pela Pirgos. Maurinho, meu querido amigo, bem-vindo mais uma vez para essa mesa de bate-papo. A gente tem várias mesas de bate-papo, mas essa aqui a gente abre para muita gente. Primeiro, muito obrigado. Mais uma vez, dizer que é um prazer, você sabe disso. E a gente, na verdade, tem os bastidores de muitas conversas e agora Sim. Nós só estamos gravando aquilo que acontece repetidamente, né? E de uma certa forma, o bate-papo com você sempre é, além de muito agradável, de uma percepção de mundos diferentes, em que a gente, na troca de ideias, vai aprendendo e nos fazendo cada vez mais prontos para coisas novas. Então, muito obrigado, eu que agradeço. Estou quase virando sócio, estou comprando as ações aqui do Em Tríade, né? E é um prazer, uma alegria estar com vocês, com a sua equipe, pessoal que sempre nos trata bem. Maravilha. Bom, a gente vai conversar sobre esse tema. Certo. A gente sabe que antes da pandemia, mas depois da pandemia isso também, isso não parou, mas antes da pandemia nós sentimos isso lá pelo ano de 2018, 2019, nós tivemos uma crise feia no Brasil em 2015, 2016. Transição de poderes. Né? Então, 2018, 2019 começou um boom de empreendedores, inclusive de mulheres empreendedoras no Brasil. Com certeza. Não é? E depois, com a pandemia, foi despertado um outro tipo de empreendedor, que são os empreendedores digitais. Né? Deu uma acelerada nisso, então se somou aquilo que já era comum. Por exemplo, aqui a gente já conversou isso, isso aqui é uma observação sua, que eu vou só trazer aqui a baila, que você olha aqui em Belém do Pará e você vê em cada esquina tem uma barraquinha de açaí. Vendendo farinha. O povo é empreendedor. Com certeza. E a gente está vendo de fato que tem muita gente começando os empreendimentos. E lógico que todas as vezes que a gente tem um empreendimento é como se você estivesse parindo um filho. Com certeza. E quando é o primeiro empreendimento, às vezes se comete os erros de um primeiro filho, de um primeiro empreendimento, marido de um primeiro investimento, um pai de primeira viagem, uma mãe de primeira viagem, né? E algumas coisas saem
um pouco do controle. Você já vem acompanhando, treinando, inclusive a gente vai começar por esse caminho. Você é um treinador, um coach que trabalhou como coach esportivo. Sim. Então, treinar atleta, eu acho que é uma experiência gigantesca que você pode levar para qualquer lugar. Então, vamos começar por aí. Ok. Né? Como foi a tua entrada como coach de time? Quais os times que você já trabalhou? Enfim. Então, o brasileiro é, por natureza, um povo muito cheio de energia, né? Nós captamos muita luz solar e isso acaba afetando também nosso aspecto biológico. Então, nós temos aqui, graças a Deus, excesso de sol, né? Então, você percebe no público, no povo brasileiro, essa capacidade de criar, de fazer nascer as coisas. Existe em nós. O que nós não temos muito no Brasil são coisas que habilitam o povo a empreender em alto nível, em alta performance. E como eu estou no Pará há 25 anos, eu piso nessa terra todos os anos, a gente faz observações de fora. Talvez quem está aqui entrou numa fadiga perceptiva, já não sente mais. Uma acomodação, né? Não consegue perceber, né? A gente usa para que quando você entra num ambiente, sente o cheiro, 20 minutos depois o seu cérebro ele já não tem mais aquela percepção do cheiro, porque ele já entrou no estado automático. Chama-se acomodação olfativa, né? Exatamente, fadiga olfativa, acomodação. Então, às vezes você está aqui, não percebe tanto. Então, nos últimos anos, tenho vindo aqui bastante também, cada canto que eu vou, cada lugar que eu vou, eu percebo empreendedores, gente investindo e de forma assim, colocando energia, sonhos, expectativas. E está na natureza do brasileiro. E o paraense tem essa característica. Ele tem muita energia, ele tem muitos sonhos. O paraense é um povo alegre, eles têm assim, essa característica de querer fazer, realizar. É um povo criativo, sonhador. Enfim, eu amo muito o pessoal aqui, gosto, tem uma ligação muito grande. Só que isso é uma coisa natural, né? E junto com as coisas naturais, a gente sabe que nem tudo pode se fazer de forma natural, a gente chama naturalmente. Vamos fazendo e vamos acontecendo. É necessário técnica. E em empreendedorismo existe vontade, desejo, disposição, garra, isso é fundamental. Só que muita gente esquece que para empreender você precisa do outro lado, que é a habilidade, a técnica, a leitura, a ferramenta, porque você não vai conseguir empreender de forma correta e com sucesso sem essas duas asas. Então nós vemos muita gente fazendo, no meio do caminho cansa, gasta muita energia, porque não tem nada que faz aquilo acelerar processos. Então as ferramentas são importantes. E o que acontece? Desde muito novo, muito cedo, eu fui jogador de futebol. Aos 11 anos de idade eu comecei a competir em alto nível, para quem tinha 11 anos. Então comecei num time de bairro, e ali a gente foi aprendendo coisas sobre trabalho em equipe, você não ganha jogos sozinho, então você precisa de grupo, pensamento de grupo, você precisa saber seu lugar dentro do campo, você precisa ter as valências necessárias para agir naquele espaço, você tem que se aculturar naquilo. Então, eu passei 10 anos da minha vida sendo jogador de futebol. E aí você tem um mundo muito grande de percepção, você tem uma diretoria em cima, você tem treinadores, você tem pessoas do grupo de apoio, e há uma linguagem que o futebol traz, que ele serve para o mundo corporativo, liderança, autoliderança, porque você tem que ter uma rotina de disciplina pessoal. Uma autogestão, né? Exatamente. E aí você vai trabalhar a parte mental, você vai trabalhar a parte emocional e a parte física. Então, o atleta, ele está envolvido num processo que exige muito dele em alta performance, isso lá na base, né? Então, a linguagem do mundo esportivo, ela serve para várias áreas. Depois, quando eu abandonei o futebol, larguei o futebol, aí fui estudar teologia, e aí já entrei para um outro campo, outro mundo, mas sempre envolvido com a área de liderança, formação, treinamento. Depois me tornei professor do instituto, sou professor para dar aula de teologia, as matérias, aí fui entrando num outro mundo, me tornei líder em várias áreas.
Até que um momento eu comecei a analisar, falar, caramba, o mercado corporativo usa a mesma linguagem que a gente usa aqui no mercado teológico, na linha teológica, né? E a gente pode, através de princípios e métodos e metodologia, influenciar o mercado e ao mesmo tempo ser influenciado. E as ferramentas estão todas em contexto de sabedoria. E de repente eu me tornei personal coach formado pela Behavioral, que é um instituto americano com performance no Brasil. E como personal coach eu vi coisas que eu não tinha percebido, que eu fazia naturalmente e que muitas vezes eu tive sucesso, mas poderia ter tido um sucesso maior, porque se tivesse usado as ferramentas ampliaria, dobrava-se isso, entrava-se aos cubos, aos quadrados de resultados, de performance, de capacitação. E quando eu entrei no mundo do treinamento, da mentoria, do coach, não esse coach de esquina, essa coisa jocosa que apresentaram, né, mas uma coisa séria, bem feita, construída, com gente com mentalidade, com uma percepção de caráter, não essas coisas aí de balela, gente que vende em beira de esquina, não é essa isso. prostituição que Não, aconteceu. nada disso. Às vezes as pessoas falam, o que é coach? Nada disso. Nós temos mentores, a coisa é muito bem articulada, bem construída. Eu tenho amigos na área do futebol e de repente recebi um convite para trabalhar com atletas. Eu pensei, caramba, eu tenho a experiência, eu preciso do método. E aí eu fui para a Unisport Brasil, que é uma empresa renomadíssima em São Paulo. E aí aquilo que eu já tinha de personal coach, dessa minha formação, já comecei a fazer palestras em empresas, em comércios. E de repente eu entrei no mundo esportivo, que eu já tinha a experiência, a linguagem do esportista, e comecei a dominar as ferramentas. Aí fiz a minha formação, então comecei a trabalhar na área específica para atletas. Aí você trabalhou em qual time? Olha, eu trabalhei em 2 clubes em Goiânia, que hoje um é da Série C do Campeonato Brasileiro, são 2 clubes de destaque nacional, e o outro hoje é da Série B do Campeonato Brasileiro. O Anápolis Futebol Clube, que é um clube que já diz o nome da cidade, que é uma cidade de industrial, onde nós temos as grandes indústrias químicas do Brasil, Geolab, Neoquímica, nós temos outras empresas ali, existe o Porto Seco, que joga para o Brasil inteiro, de norte a sul. Nós temos indústrias como a Nissan, várias outras empresas multinacionais que estão ali naquela cidade, uma cidade rica, 70 quilômetros de Goiânia. Então, um clube é um clube formador, um clube hoje que segue as linhas da CBF. E ali eu comecei a trabalhar com atletas, depois fui para o Vila Nova Futebol Clube, que hoje é um clube da Série B do Campeonato Brasileiro, e em destaque, está sempre ali posicionando para poder chegar na Série A. Trabalhei com vários jogadores, vários treinadores de renome no cenário nacional. Ramon Menezes foi jogador do Vasco e hoje é treinador da Seleção Brasileira. Valdemar Lemos, que foi técnico aqui no Remo, e Flamengo, Atlético Paranaense, e clubes Sport Recife. Enfim, entrei nessa área e falei, caramba, aqui é um lugar que eu me sinto à vontade para trabalhar, né? Interessante, porque eu sou muito observador e sempre que eu entrevisto alguém, converso com alguém, a gente percebe o brilho nos olhos quando se fala de determinados temas, né? É verdade. E a gente tem aqueles temas que são nossos queridinhos, né? Então a gente sabe, e eu acho que desenvolver pessoas, treinar pessoas Sim. e preparar as pessoas para uma alta performance, né? Verdade. Quando você realmente consegue estimular. Eu quando vejo alguém que foi se construindo, né? Que a gente começou a observar, começou a perceber que saiu daquele lugar, que conseguiu sair do casulo. Correto. Né? É maravilhoso. Então quem faz isso, e o pastor ele tem essa, né? Ele já tem isso como fundamento da sua vida pastoral, já é isso. Faz parte de suas rotinas, né? E quando você agrega isso, né? Porque eu acho que a igreja tem esse papel tão importante, que você vai ver, por exemplo, quando uma moça vai apresentar um seminário na faculdade, geralmente quando ela se desenvolve muito bem, você pode observar que ela
veio lá da igreja, né, da pregação. A célula, a rede de jovens, né, a escola dominical. Então isso é muito bom, né, muito interessante. Mas vamos voltar então para a questão do empreendedorismo. Então você, ao lidar com pessoas, com profissionais, com atletas, que quando se fala em atleta, a gente estava falando aqui em off, você falando sobre essa categoria, né, de profissional, que é o atleta, que é exigido frequentemente, constantemente, diuturnamente, e precisa estar muito antenado, porque infelizmente o atleta ele precisa da sua força física, você bem falou, da sua força intelectual, da sua força mental. A força intelectual e a força mental, emocional, você consegue desenvolver ela até o fim da vida. Verdade. A força física, você consegue, mas ela vai mudar. Ela não vai ter o mesmo desempenho, não vai ter o mesmo rendimento. Exato. Um de 25 anos, a gente sabe o que é isso, né? Tem uns 5 anos que eu deixei os 25. Há pouco tempo a gente deixou de ter 25 anos, mas às vezes a cabeça pensa que a gente ainda tem alguma coisa. Aí você quer dar uma corrida com um cara de 25 anos... Não consegue mais. Você não consegue mais. É verdade. Então, por isso tem essa questão entre aspas, muito entre aspas, do prazo de validade. Verdade. Então, como é que se trabalha isso? Não só para o atleta, mas que também isso pode ser trazido para a questão do empreendedorismo. Com certeza. Que vai haver um momento em que você vai continuar pensando, você vai continuar tendo criatividade, mas a tua força física não vai estar presente. Exato. O que acontece? A gente entende o seguinte, um atleta ele está sob pressão o tempo todo. Nós estamos falando aqui de alta performance. Né? Existe aquele atleta amador, que muita gente fala, nossa, é craque, poderia jogar no clube. Não, não necessariamente. Fulano que não virou jogador era melhor que fulano que virou. A gente ouve muito essas lendas. Sim, sim. Então, assim, em que ele era melhor? Entende? Porque é o seguinte, uma coisa é você jogar na várzea, ali sem pressão, né, e você ter aquela capacidade técnica de fazer e chamar a atenção, ser atraente. A outra coisa é você trabalhar sob pressão, né? Você tem que dar resultado, porque há investimento pesado, e o futebol, o investimento do futebol, nós estamos falando de bilhões, né? Um jogador hoje é capaz de movimentar bilhões. Né? Você pega o Cristiano Ronaldo, que ele tinha aqui uma Coca-Cola, um refrigerante, não lembro o que é basicamente, ele pegou simplesmente os refrigerantes, colocou de lado e colocou água, porque ele é anti-refrigerante. E só isso, essa mexida dele, essa mudança aqui, diminuiu as ações da Coca-Cola. Entendeu? Então nós estamos falando de um mercado poderoso, que exige concentração, capacidade de resiliência, né, uma percepção mental das coisas, uma inteligência, porque você está falando com um ecossistema. Então, um atleta de futebol, que é basicamente o que eu trabalho, ele hoje não tem só a força física, mas ele precisa ter a capacidade emocional e a capacidade mental para saber lidar com as pressões. Então, a maioria dos profissionais não trabalham com o nível de pressão que um atleta tem, porque nós temos a imprensa, nós temos a torcida. No Brasil, por exemplo, vamos fazer uma análise, quem é que todo dia bate na sua porta e fala, você não está trabalhando direito, você não fez isso, você não tem aquilo, você não teve resultado. Ninguém bate, mas bate na porta de um clube. A gente cobra mais de um jogador de futebol, de um clube de futebol, do que de um presidente da república, do que um senador, do que um deputado. Né? Nós deveríamos fazer o contrário, né? Cobrar menos de um clube de futebol, de um atleta, que é um hobby, que é uma cultura de entretenimento. E nós muitas vezes não fazemos isso com a cultura política, que determina a nossa vida social, nossa vida econômica. Então um atleta ele está sob vigilância o tempo todo. E o que acontece? A Europa deu um salto muito grande porque ela pensou o jogo, ela pensou toda a estratégia. Então nós estamos falando de muito dinheiro e business, business, business. Futebol hoje é muito business e junto com o business você precisava acrescentar uma leitura, treinamento, tecnologia, evolução em todos os sentidos. Então o futebol que jogava há 10 anos, estou falando de muito tempo, 10 anos atrás, é muito diferente em competitividade. O que você tem que fazer? Quem que é o centro disso? Não é o treinador, não é a mídia, não é a estrutura, é o jogador. Ele é o grande artista.
Ele é o centro de tudo. E junto com isso, nós agregamos várias coisas. O que acontece? O empreendedor, ele está sob pressão o tempo todo, principalmente no Brasil. Né? Ele tem que saber de tudo, ele tem que dominar todas as valências, ele tem que ter a capacidade física do negócio, mas ele precisa também gerar não só energia física, mas mental e emocional. Como trabalhar com atleta e levando para o lado do empreendedorismo? É que você vai estar sob pressão o tempo todo. Então não adianta só o talento. Por que o futebol europeu evoluiu tanto perto do futebol sul-americano? É só dinheiro? Não é. É a evolução do jogo. O jogo foi mudado, ele foi transformado. Os europeus entenderam o seguinte: para vencer o talento, o futebol brasileiro é pentacampeão basicamente em várias coisas. Algumas questões sazonais que quando o Brasil pensou o jogo, ele sobrepôs. Porque o talento do jogador brasileiro é incomparável perto de qualquer outra nação. Parece que Deus olhou para o jogador brasileiro e falou: eu vou dar mais. Tanto é que nós temos o rei do futebol. Deu muito plus. Então nós temos aqui um atleta que é a referência, que há 60 anos atrás ele começou a ser visto, e ele há 60 anos atrás estava vivendo o que nós estamos experimentando hoje. Um atleta em alta performance, uma capacidade fisiológica acima da média, uma capacidade de pensar o jogo acima da média, porque quando todo mundo pensava, ele já tinha pensado, já estava fazendo. Então nós temos aqui um homem chamado Pelé, nascido em Três Corações, filho de pobre, negro, sul-americano, fazendo história no futebol mundial. Na história ninguém fez o que ele fez. Por quê? Porque o Pelé, ele pensou antes de todo mundo. Ele pensou a parte fisiológica, ele pensava o jogo. E ele se tornou um atleta referência para todos. O que os europeus pensaram? Se continuarmos assim, o Brasil, todo ano você já entrega o caneco para eles. O que eles fizeram? A evolução do jogo. Aí trabalharam com empreendedorismo. O que é o empreendedorismo? É usar o talento natural com técnica, com performance, com capacidade, com treinamento. O futebol então mudou. E aí começa-se então a pensar, quem vai fazer isso? Vieram os coaches esportivos. E os coaches esportivos trabalham em quê? Nós não trabalhamos necessariamente com a parte fisiológica, ainda que ela esteja envolvida. Nós trabalhamos com a parte mental e emocional do jogador. E isso traz uma mudança, porque o jogador não consegue ver tudo, e quando o coach entra, ele consegue fazer uma análise que muitas vezes a fadiga e a percepção não deixam o jogador trabalhar. Por exemplo, a primeira vez que eu trabalhei no Anápolis, primeira temporada minha, eu faço uma análise geral. Então eu entrei, você faz isso como psicólogo, e eu comecei a observar quem é quem. E aí eu fiz duas coisas. Primeiro, eu vou pegar e fazer o grupo se unir. Isso, trabalho de grupo. Isso faz muito a característica do treinador que está na frente do time. Então eu auxilio o treinador, fazendo observações. Então eu tenho que pegar quem tem exposição de mídia e quem não tem, aquele jogador que está ali largado, esquecido no meio do grupo, porque existe. Porque nós temos o reserva, nós temos o segundo reserva, nós temos até o terceiro reserva, e as pessoas não sabem disso. Como que eu posso trazer uma linguagem de unidade para trazer um grupo de sucesso? Eu preciso mostrar que todo mundo é importante. Então o empreendedor é aquele que consegue ligar todas as coisas. E aí você precisa ter mentalidade de grupo, de crescer, de acrescentar alguma coisa. E eu observei que o quarto goleiro, nós estamos falando de um quarto, temos o titular, o reserva, o segundo reserva e o terceiro reserva. O quarto goleiro treinava baixo. E eu comecei a fazer análise com ele e observar, poxa, esse cara está treinando baixo. Cheguei no treinador de goleiro e falei, eu preciso falar com ele. Ah, mas ele é o quarto goleiro. Eu falei, eu quero falar com ele. O que aconteceu? Levei ele para a sessão. Comecei a identificar o quê? Crenças limitantes, desânimo. E ele começou a fazer observações que eu disse, por isso que você está como quarto goleiro. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você ganhasse o que o goleiro titular ganha, qual seria a sua reação? Ele falou, seria outra. Então o estímulo dele estava no salário. Mas ele ganhava exatamente aquilo que ele performava. Então a mentalidade dele é, se eu tiver dinheiro, eu performo. Se eu não tiver,
a minha mente é de acordo com o salário. Mas ele esquece que a performance que determina o salário e não é o salário que determina a performance. Com certeza. E aí você muda a percepção do jogo. Quando eu falei, bem, e se você ganhasse? Ele falou, aí a minha mentalidade era outra. Então vamos fazer o seguinte, se você performar sem o salário, você acha que esse cara que ganha o que ganha é por causa da performance ou é por causa do salário? O salário aconteceu porque ele produziu muito ou porque o salário fez ele produzir mais? Aí ele pensou. E aí é a hora que você faz a pessoa fazer a virada de chave. Sim. A hora que ele começa a pensar. Ele falou, bem, eu acho que foi a performance dele. Eu falei, que tal você treinar como ele treina, ter a performance independente do salário? Ele falou, não tinha pensado nisso. Eu falei, vamos começar a pensar e executar a partir de hoje? Ele falou, combinado. Demos as mãos e comecei a olhar ele. 15 dias depois, o treinador falou, o que você fez com esse cara? Eu falei, eu não fiz nada, só fiz ele pensar. Ele falou, cara, ele está voando. Nunca vi ele chegar tão alegre. Nunca vi ele performar dessa forma. Nunca vi ele treinar dessa forma. Moral da história. Em 6 meses, ele estava como goleiro titular do time. E depois foi vendido para um outro time e se tornou um dos melhores goleiros do campeonato. Mas aí entra né, esse recurso, essa ferramenta. Porque para ele hoje, isso seria óbvio, né? Se hoje ele estiver conversando com alguém, vai dizer, poxa, isso é óbvio que é assim. Exatamente. Só que o óbvio não está na cara de todo mundo, mesmo que seja óbvio. Exatamente. Alguém tem que chegar e, às vezes, falar o que é óbvio. Exatamente. Né? Ao invés de dizer, cara, é isso aqui. Por que acontece conosco? É que quando nós fazemos as coisas sozinhos, naturalmente, nós não temos mentores. Sim. E você sabe muito bem que sem uma mentoria, a gente vai até muito rápido, mas não vai muito longe. Porque a mentoria nos faz enxergar pontos cegos, perceber quem nós somos. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer um atleta de alta performance é o que a gente faz com o empreendedor, com alguém em qualquer lugar, em qualquer cargo, em qualquer função. É se autoconhecer. É se perceber, entender quem você é, suas características emocionais, suas valências, sua personalidade, seus dons, onde você é melhor, aonde você se encaixa, aonde você produz mais. E essa mentoria leva essa pessoa a um estado mental porque ela trabalha a favor. Ela pega ventos e correntezas que vão maximizar esse potencial, maximizar essa inteligência, maximizar essa percepção que antes não tinha. E você perguntar, ele era ruim? Não. Tinha técnicas que os goleiros titulares não tinham. Mas por quê? A performance baixa, porque ele não tinha mentores. O que ele tinha? Gente que cobrava. E o que o mentor faz? Ele faz você enxergar pontos cegos. Coisas que você não via antes, quem você era, a sua capacidade, coisas que você tem tanta habilidade, mas que não percebe que tem melhor do que o outro. E quando você ganha essa percepção, vem a coragem. Sim, sim. E junto com a segurança, coragem, né? Exatamente, a segurança. E o que é o principal de um atleta? Segurança. Quando ele se sente seguro para fazer, quando ele tem confiança do técnico e quando ele tem, primeiro, a autoconfiança. Porque confiança não é coisa que você recebe do outro. Você precisa primeiro ter a sua autoconfiança. E como é que você vai ter autoconfiança se você não tem estrutura para pensar isso? Então nós, como coach de atletas de alta performance, que tem que trabalhar num giro muito alto, numa pressão muito alta, o que você faz? Você dá uma dose cavalar para ele de autopercepção. Então ele não percebia que o salário dele era do tamanho da performance dele. Sim. E que o contrário ia fazer ele mudar. Né? E aconteceram tantas coisas que no outro podcast eu posso até minuciar, mas foi incrível como as coisas ao redor começaram a favorecê-lo. A conspiração do que foi acontecendo por causa da mudança de mentalidade, a energia interna que ele começou a produzir. Então o mentor, né, o coach, o treinador, quando ele entende que ele vem para maximizar isso, cara, é fantástico a mudança, a transformação, a postura, o olhar, a pupila dilata, brilha-se os olhos,
há uma mudança física, biológica, né? A pessoa chega, ela está brilhando, ela entra num novo nível de mentalidade, de energia mental, de energia emocional. E isso, Ivaldo, é algo que não tem dinheiro que te pague. Verdade. Eu não vou falar que eu ganhava mal, ganhava bem, mas eu vou falar para você, eu esqueci quanto que eu recebia, porque o valor emocional que aquilo trazia, de você fazer o voo da fênix com essa pessoa que estava ali morta, enterrada praticamente, e ela voar naquele nível e depois você vê ele performar em jogos de campeonato como goleiro titular, isso não tem preço. E esse papel, né, desse mentor, desse coach, dessa pessoa que está ali como uma espécie de ego auxiliar, né? É verdade. Que vai trabalhar em cima de fazer a pessoa enxergar as suas potencialidades. Exatamente. Né? E começar a enxergar que ele tem todos os recursos que ele precisa. É como se você pegasse alguém e dissesse, vem cá, sabe por que você não está achando aqui? Está tudo aqui. Porque a luz está apagada. Bora acender essa luz? Sim. Aí você acende a luz e o cara, olha, está bem aqui. Ah, você estava procurando no escuro, amigo. Exato. Não é? Exato. E assim é interessante porque tem aquela, vou chamar de trendzinho, né? Que uma pessoa chega lá e diz assim, poxa, mas você vai me cobrar tudo isso aí só por causa... Era esse parafuso que tinha, só para apertar o parafuso? O cara diz, não, negativo. Não estou cobrando você para apertar o parafuso. Eu estou cobrando você para você saber qual parafuso Qual que tem que apertar. Como que você aperta ele? Né? Então, qual parafuso tem que apertar? Uma coisa é você, depois que viu o outro fazer, você dizer, ah, era só isso. Mas o problema não é o fazer ali, é saber o que fazer. Aquele ator chamado Marcelo Mastroianni, uma vez, porque a arte ela é muito subjetiva, né? Então, o artista, independente do dinheiro, ele vai fazer aquilo. É claro que aí depois transforma-se no business, mas antes nasce o desejo pela habilidade interna, a tendência, né, que a gente tem. Sim. E aí um repórter, muito astuto, perguntando para ele, falou assim, bem, já que a arte é subjetiva, é cultural, não tem valor, por que vocês cobram isso tudo para interpretar? Ele falou assim, eu não cobro para interpretar. Você sabe essas 8 horas que eu fico aqui esperando para atuar? Eu falei assim, não, eu cobro pelas 8 horas de espera. Mas para atuar, eu faço de graça. Mas e aí entra uma coisa importante, né? E aqui está, você já levantou uma bola para a gente falar sobre isso. Ok. Quando você pergunta para alguém qual é o valor da tua hora, Exato. quanto vale a tua hora? Porque isso é uma coisa tão importante para o empreendedor. Exato. Ele não calcula isso. Ele não calcula. Então, acho que está aqui, nós temos aqui vários empreendedores. Aqui dentro já tem 2 casais empreendedores aqui. Maravilha. Isso. E casais inteligentes enriquecem juntos. Exatamente. Então, pense nisso, né? Tá, quanto vale a minha hora? Exato. Quando você começa a pensar quanto vale a sua hora, aí você começa a dar valia em seguida para aquilo que você produz na sua hora. E eu acho que esse é o primeiro momento para um empreendedor. Exato. O empreendedor, ele tem a felicidade, a vantagem de não ter um patrão sobre ele. E ele tem a infelicidade, a desvantagem de não ter um patrão sobre ele. É verdade. É paradoxal. É paradoxal, é ambíguo, mas é exatamente isso. É verdade. Vocês poder dizer assim, hoje eu sou meu próprio patrão. O preço da liberdade. Mas que tipo de patrão você é para você mesmo? Porque às vezes o pior patrão é ela mesma. Sim. É uma pessoa que exige demais e que oferece de menos. Sim. Porque essa é a grande reclamação, né, que se tem com relação ao patrão, por exemplo. Meu patrão quer que eu faça muito, mas me dá pouco. E às vezes a pessoa nem percebe que ela diz assim, então eu vou ser empreendedora. Eu tive uma experiência com uma cabeleireira. Ela trabalhava com a dona de um salão e ela, tipo assim, vou usar uma referência numérica aqui só para contar a história. Ela ganhava ali naquele salão, na cadeira que ela atuava lá dentro do salão, ela ganhava 5, 6 mil reais por mês. Salão maravilhoso e tudo.
E aí ela começou a perceber que muita gente ia lá por causa dela. Né? Ela começou a pensar que o pessoal ia lá por causa dela. Ela era o campo magnético. E aí o que ela disse? Vou montar meu salão. Poxa, eu ganho 5, 6 mil reais aqui. Pô, imagina. Vou montar meu salão e aí eu vou ganhar muito mais. Beleza. Só que ela esqueceu que quando ela fosse montar o salão dela, ela disse, eu não vou ter patrão. Eu vou fazer o que eu penso. Vou fazer o que eu penso, o que eu quero, mas tem um problema. Você não vai ter patrão. Mas você vai ter um cara que vai te cobrar o aluguel todo mês. Daquele espaço. Você não vai ter patrão, mas você vai ter funcionário que às vezes é mais cruel do que o próprio patrão. Você vai ficar na dependência, na mão desses funcionários que no dia que não vai, quando ele vai ter um problema, precisa de uma licença médica. Vai chegar o mês de dezembro, você tem que o 13º você vai chegando. trabalhar dobrado e você vai ter que pagar o 13º e a única pessoa que não recebe 13º na empresa é o patrão. E nós estamos falando de capacidade já administrativa, né? Tá entendendo? Financeira do negócio, que ela antes não via esse problema. E aí ela pensa que trabalhar num salão de beleza é só cortar cabelo, fazer maquiagem, e não é. E só o talento e a habilidade dela é a capacidade de trazer o cliente. Exatamente, aí ela esquece que ela vai ter que ser exigida como administradora. Vai ter que pensar macro, Olha, né? Ampliado, né? Por isso que muita gente que ganhou muito dinheiro dentro de uma empresa, Sendo empregado, e quando foi para um empreendimento próprio, se deu mal. E eu não estou dizendo que não deve ser feito. É sim para se fazer, mas tem que considerar. E eu nem estou dizendo que isso é um risco, que você é melhor ficar lá ganhando. Não, pode sim. Essa pessoa que saiu dali, ela montou um negócio próprio e ela entendeu o que é o negócio. Sim. Ela não só cortou o cabelo das clientes que iam lá, mas ela observou como a patroa dirigia, como era o esquema de cobrança, valia de hora, certo. Né? O que se agrega, o que se oferece, o que... Ela observou tudo isso, então ela entendeu que ela não vai ser cabeleireira mais, que agora ela é uma empreendedora e que o trabalho de cabeleireira dela vai ser apenas parte do trabalho dela, de um todo geral. Aí começa a se pensar como empreendedor. A PNL chama de competente inconsciente, né? Ele tem habilidade para isso, mas ele não tem a consciência a respeito de tudo que está ao redor. E é esse inconsciente que é o problema. Né? É a mentalidade. O Dr. Miles Monroe, lembra dele? Já falecido, né? Autor de best-sellers. E eu gosto ainda de ler os seus livros. Né? E ele fala que o povo, quando estava no Egito, mesmo escravo, ao ir para o deserto, eles ficaram reclamando. A gente tem saudade do Egito, lá pelo menos a gente tinha os melões, a cebola do Egito, aquele mas a chibatada comendo, porque você está acostumado com a chibatada, tem horário para cumprir, tem alguém dizendo para você o que você tem que fazer. É a mentalidade do escravo. Eu prefiro ter alguém que diga para mim o que eu tenho que fazer, porque a liberdade tem um preço. E quando eles foram para o deserto, eles eram livres. Eles eram livres, não tinha ninguém para dar chibatada, não tinha feitor, não tinha horário para cumprir. Então eles tinham que aprender a pensar, tinham que aprender a executar coisas. E é mais fácil de alguém dizer para mim, faz isso, faz aquilo. Então eles reclamaram porque eram livres. Então muitas pessoas estão reclamando na liberdade, porque preferem ficar saciados com pouco na escravidão. Então muita gente quer ser próspero, quer ter sucesso, mas não está acostumado ao preço da liberdade. Sim. E quando eles saltam para a liberdade, eu não tenho patrão, mas agora eu sou o patrão, eu sou livre, não tem ninguém que diga para o que eu tenho que fazer, o mercado vai me dizer. Entendeu? O cliente vai me dizer. Porque agora você acha que você não tem patrão. Na verdade, o cliente é seu patrão. O mercado passa a ser o patrão. E pior, nós vivemos numa era de mudanças tão rápidas que o mercado muda constantemente. Se eu não tiver a habilidade de acompanhar e as tendências que são rápidas e giram, tecnologia, novidades, posturas novas, uma forma de enxergar e de executar novo, a evolução rápida, o que acontece? O meu patrão novo, que chegou e
sentou na cadeira e falou assim, agora você tem que fazer isso. Não, eu não te conheço, você não é meu patrão. Eu sou seu patrão. A tendência do mercado é o seu novo patrão. E nós não estamos acostumados com isso. E o que eu faço? Ou eu dou um jeito de girar isso e me amoldar e me transformar, ou então eu volto novamente e vou bater continência. E que acontece muito no mercado brasileiro. Pessoas impetuosas, com vontade, com sonhos, e de repente coloca o rabinho entre as pernas e volta a novamente ter que reouvir aqueles unidos que diz, você agora é empregado novamente. E é interessante, né? Porque muita gente, por exemplo, hoje que está em alta e para onde a gente olha, tem gente trabalhando com isso, até porque de fato está em alta, é uma demanda, é a questão da beleza, da estética. Não é? Isso é. Então, isso começou, eu já entrevistei aqui várias empreendedoras nessa área, e geralmente a gente percebe isso. A pessoa disse, bom, eu vou fazer um curso, por exemplo, de design de sobrancelhas. Vou fazer um curso de maquiagem. E aí a pessoa começa, faz o curso, e ela pensa assim, pronto, agora é só comprar minha maletinha com o meu equipamento. E ela esqueceu de fazer um curso de venda. Do marketing. Do marketing. Né? Exatamente. Porque nesse início, não é necessário, por exemplo, a minha filha, a Raquel, ela nasceu dentro da escola de adoradores. Correto. Praticamente. Com 8 meses ela estava dentro da escola de adoradores. Sim. Com 5 anos ela já estava dentro da sala de aula, ouvindo o professor dando aula de técnica vocal, ela já saiu lá de dentro. Tudo inconscientemente ela já estava... E aí, agora já fazendo faculdade de música, já com 20 anos de idade, já começou a dar aula também. E aí ela disse, pai, o que é que eu preciso fazer? Bom, música você já está fazendo, você sabe. Você já tem técnica, metodologia. Agora vamos trabalhar a parte de marketing digital, vai entender. Não é que você precisa ser, por exemplo, eu tenho uma equipe de mídia Sim. da escola, mas eu tenho que ter um mínimo de conhecimento até para poder conversar com a mídia. Saber o que quer, né? Determinar alguma coisa que você percebeu que está falho na estrutura, né? Então, ser empreendedor vai para além do que saber algo, Sim. do que conhecer algo sobre alguma coisa. Uhum. Vai para além de ser, eu sou, aqui está o pessoal da mídia, eu sou agora formado em mídia digital. Beleza, fiz curso, fiz imersões, conheço tudo de marketing digital, beleza. Aí a pessoa diz, então, eu vou ficar muito rico, porque eu já sei fazer o que a maioria não sabe, que é divulgar meu produto. Uhum. E administrar. Ok. E tem um outro problema, e o network? Olha só, então você vai ver que tem muita coisa. Administração, marketing, network. Network. E não é para assustar, não. Sim. Até porque nós não queremos assustar ninguém, pelo contrário. Né? E é por isso que a gente vai caminhar já para criar cenários para que a pessoa entenda quais são os desafios que ela tem pela frente. Assim, Mauro, a gente vê aqui em Belém uma grande necessidade de ter um lugar, de ter uma escola, de ter um centro de treinamento para empreendedores, para comunicadores, né, para administradores. A gente vê uma grande necessidade aqui na nossa cidade. Você fez essa observação nesse tempo que você passa por aqui, enxergando aqui essa potencialidade empreendedora no nosso povo. Fantástico. E é maravilhoso isso, é verdade. Fantástico. Eu sou pastor de uma igreja pequena, mas é uma igreja pequena cheia de empreendedores. De gente grande. Né? E eu estimulo mesmo, exatamente, né? Porque é uma igreja pequena, o pastor é pequeno, mas não é... A alma não é pequena, né? Enfim, pequeno não, né? Porque a gente fala que às vezes ser baixinho não é ser pequeno. É verdade. Enfim, então a gente vê, mas eu vejo isso, onde a gente vai, tem alguém que está começando um empreendimento, alguém que fez um curso. Eu conheço muitos psicólogos que saíram da faculdade e não sabem o que fazer. Uhum. E aí monta a clínica, mas para montar a clínica não basta ser psicólogo, tem que saber empreender, tem que saber administrar, tem que saber vender o seu trabalho, o seu curso, enfim. Monta a clínica, mas para montar a clínica não basta ser psicólogo, tem que saber empreender, tem que saber administrar,
tem que saber vender o seu trabalho, o seu curso, enfim. Tudo isso. E a gente vê isso aqui e a gente já caminha para essa parte já, esse quarto final do nosso podcast de hoje, falando exatamente sobre essa resposta que você, muito inteligentemente, né, no seu know-how, né, na sua expertise, no seu tempo de trabalho, também como gestor de uma franquia da Fiesc lá, né, você já passou por vários... empresa de design, supermercados. Ó, a Siri trabalha com a gente. A Siri está aqui também, você não compreende. Rede de supermercados, franquia de uma escola de idiomas, e digo para você que o povo paraense é um povo fantástico. Eu vivo muito no centro-sul do país, né? Você mesmo falou algumas coisas que às vezes aqui tem um delayzinho, mas isso não faz o norte ser menor. Pelo contrário. Quem desce aqui e tem olhares bem minuciosos, inteligentes, vai perceber que essa é uma região riquíssima em todos os sentidos. Quando eu vou fazer minhas palestras, e eu desço aqui há 25 anos, são 25 anos de namoro com o Pará, com a região norte do país. Conheço um pouco do Amazonas, conheço um pouco do Amapá, mas nada se compara ao Pará. Conheço o Pará, vou falar assim, 50%, que é muito, né? Nós vamos pegar de Conceição do Araguaia até chegar em Bragança, Salinas, né? Vindo de Itinga do Pará até descer Barcarena, Abaetetuba, Ilha do Marajó. Só não conheço ainda Alter do Chão, Santarém e Altamira. Não conheço ainda, mas provavelmente, baseado naquilo que nós estamos idealizando, que eu quero idealizar, estou idealizando para trazer para cá, a gente vai chegar lá. Eu sempre falo, olha, o Pará tem minério, que é exportado para o mundo inteiro, bauxita, manganês, vamos embora. Você precisa de minério? Tem. Você precisa de terra? Tem. Terra para plantio, terra para gado, você tem búfalo, você tem Nelore, você tem novilho, você tem tudo, você tem selva, você tem água doce, você tem água salgada, você tem riquezas incomparáveis. Você quer chuva? Tem chuva. Você quer sol? Tem um sol para cada um aqui, não é verdade? Então tem 2 períodos no ano, tem um verão e o outro também, né? Tem um período que chove todo dia, tem um período que chove o dia todo. Então você tem um lugar que te favorece em todos os sentidos. Mas a maior riqueza, eu sempre falo isso nas minhas palestras, não está no chão, não está no ar, não está na selva, não está no que se produz de terra ou no céu desse estado, mas sentado nessas cadeiras. Gente que brilha olho, sabe? Gente com alma empreendedora, gente com muita energia, onde você entrega pouco, essas pessoas produzem muito. E eu falo isso muito no Centro-Sul, gente, se nós levarmos a metodologia que nós temos para aquele povo do Norte, eles revolucionam a região. Porque é um povo que é acostumado a ter muito pouco e quando tem alguma coisa, eles abraçam isso como alguém que abraça um colete salva-vidas no meio do oceano. Entende? Então o povo paraense é um povo criativo, rico, inventivo, um povo com alma artística, com alma empreendedora. Como eu falei, eu estou andando na cidade, eu ando em Belém, Ananindeu, Coraci, Castanhal, eu vou entrando assim, existem lugares que você fala, gente, tem gente aqui, né? Não só tem gente, como tem uma venda, tem uma quitanda, tem uma panificadora, você fala, não é possível que tem uma panificadora nesse lugar, não é possível. Aí tem alguém dizendo açaí premium, farinha de não sei o que, farinha daquilo. Você fala, como que as pessoas estão vendendo? Não seria capaz de viver aqui. Elas não só estão vivendo, como elas estão criando negócios, criando coisas. Eu falo, bem, e essas pessoas, quem está cuidando delas? Quem está dando para elas mentoria? Quem está usando uma metodologia? Se eles conseguem produzir aqui, naturalmente, você imagina metodologia, você imagina ferramentas, códigos de sucesso, né? Pessoas sabendo começo, meio e fim, administrar, marketing, publicidade, o aspecto neural, quem elas são, qual é o produto que ela vende, quem é o cliente dela,
quem compra de fato dela, ela tem network, não tem. Você imagina essas ferramentas nas mãos das pessoas. E pensando nisso, nós estamos trazendo um Instituto de Desenvolvimento Humano e Pessoal para aqui, para a região, para Belém. Nós estamos trazendo a BeWise. A BeWise, que é um instituto de performance. BeWise Performance. Para performar, para mudar o quadro. Porque esse delay diminuído vai transformar aquilo que já é muito rico. Com tudo que tem no chão, na terra, no ar, na água, esse povo que todos os dias está na rotina da vida, na agenda. Então o povo paraense é um povo que eu aprendi a amar e a olhar tanta qualidade. Né? Você chega num lugar, um povo que te recebe, um povo caloroso, que tem um sorriso no rosto. Não é possível que esse povo tem pouco para entregar. Nós não temos mais na região norte porque falta mentores para cá. Então eu digo o seguinte, tem um povo riquíssimo, com uma capacidade extraordinária de fazer as coisas, mas falta metodologia. Entendeu? Falta conhecimento. E aqui eu quero fazer a vez do livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10, que diz, olha, o machado estando embotado, você precisa dobrar a força. Entende? Por que muita gente começa a empreender, a se tornar empresário, comerciante, a criar e recua? Porque ele está usando o machado com muita energia, ele não tem corte, ele não afia o machado, ele não tem método para isso, ele não tem resiliência, não tem disciplina para isso, ele não sabe como fazer, mas ele está lá insistindo, batendo na árvore, tentando cortar, gastando muito tempo, muita energia. E muita energia com pouco resultado produz o quê? Fadiga, cansaço, frustração. Frustração, exatamente. E a pessoa não consegue usufruir. Exatamente. Quando chega num determinado nível, ela não tem nem força nem para usufruir mais do trabalho. Exatamente. Antes de começar o nosso episódio, que eu estava falando nos bastidores com o pessoal, no jogo de futebol ele evoluiu muito. E aqui eu quero fazer uma diferença entre pressa e velocidade. Correto? O que é pressa? Pressa que eu quero colocar as coisas para serem executadas sem método, sem pensar, sem habilidade, sem competência, sem treinamento para isso. Desesperado eu começo a fazer as coisas. Pressa é uma coisa, aceleração e velocidade é outra. Tudo que eu acelero e dou velocidade, eu tenho o pensamento do jogo. Por que o futebol europeu sobrepõe hoje ao futebol brasileiro? É porque hoje o jogo é pensado, ele é treinado, ele é bem executado, porque tudo aquilo foi, primeiro, testado, validado, com metodologia. Então, o treinador pensa lá na base, ele foi formado para isso. Ah, mas sem dom, deixa eu te falar uma coisa. O dom, ele muito pode, ele muito faz, só que ele tem um prazo de validade. Porque você está batendo um machado e ele está cego, ele não tem a mesma precisão, não tem o mesmo corte, você gasta muita energia. Por que o futebol brasileiro ficou aquém? Aí nós estamos falando, eu estou falando como coach esportivo, como coach de atletas, é porque você precisa da metodologia para poder diminuir o impacto de gasto de energia e acelerar, dar velocidade. Então o que nós fazemos com o empreendedor? Nós tiramos ele do tempo que ele gasta energia para afiar o machado, para se preparar, se qualificar, entender, visualizar, entender cenários, quem ele é, administração, network, competência, atualização. Ele precisa entender o que está ao redor dele, ele precisa compreender as coisas neurais, tudo que é visual. Nós estamos numa geração muito visual, então harmonicamente nós precisamos falar, porque a nossa roupa fala, a nossa fala diz quem nós somos, então eu preciso estar bem preparado, eu preciso construir as coisas de forma harmônica, bela, porque atrai, porque isso hoje nós estamos no campo do vídeo, no campo do visual. Então precisamos entender tudo isso, ler o jogo. Quando eu faço? Afiar o machado. Quando o corte dele é preciso, aqui diz o seguinte, capítulo 10, versículo 10. Grava isso, grava isso. Mas com sabedoria encontra-se o sucesso. O que é sucesso? É energia gasta com resultados que trazem satisfação. Maravilha. É isso. O sucesso é o gasto de energia
com resultados que trouxeram satisfação. E isso, em resumo, nós temos na Bewise. Exatamente. O que é que a Bewise vem trazer, quando ela chega? Você já está aqui com a sua tenda armada, né, preparada, tudo pronta. Quando é que a gente começa? Primeiro, o que é Bewise? O que é Bewise? Então, é uma expressão no inglês do verbo to be, de ser, né? Quem eu sou, a minha constituição, né? Ser ou não ser, eis a questão. Quando Deus se revelou a Moisés e disse eu sou, então nós estamos falando de identidade. Tá? E aqui nós precisamos construir identidade. Quem nós somos? Qual é o nosso destino? Que legado nós vamos deixar para a vida? Quando nós formos, né, o corpo vai, mas o que nós deixamos ecoando? A nossa sombra que ficou, né, levando outras pessoas para um ambiente mais alto, para uma atmosfera mais alta na vida. Então, be, de ser, né, constituição de identidade. E o wise é sabedoria, é a capacidade de unir inteligência, conhecimento, habilidades natas com precisão, com habilidade, com competência, com método, com GPS, entendeu? Então, be, de ser sábio, seja sábio. Não bate o machado de qualquer forma, não deixa ele embotar, afia, precisa, fere, confere, né? Usa a quantitatividade da situação, né? Com qualidade, com competência, com gerência, com administração. Então, a Bewise ela nasce com isso, para trazer metodologia, sabedoria, condições, códigos, habilidade. Então, Bewise é a junção do ser sábio. Perfeito. Então, Bewise Performance é uma realidade já aqui na cidade de Belém. Vai começar, eu vou adiantar porque estamos no mesmo barco, nós vamos abrir as portas aqui da Escola de Adoradores para o início da Bewise aqui e provavelmente daqui a um tempo vai... Então, eu vou trazer aqui algumas novidades. Isso, é um spoiler. É um spoiler. Queremos spoiler. Primeira mão. A Bewise é um instituto de performance, tá? Para performar áreas que as pessoas querem crescimento. Ela vem com a ideia de trazer metodologia. E ela nasce agora no segundo semestre de 2025, no mês de setembro. Dia 8 de setembro, estaremos com a nossa primeira aula. Antes do mês de agosto, nós teremos reuniões com lideranças, pessoal do mundo corporativo, lideranças religiosas, líderes da cidade, pessoas que estão em lugares de mobilização. Nós vamos fazer aqui um brunch, um coquetel, aí a maneira como a pessoa vai entender, né? Uma noite especial para mostrar quem somos. Depois nós teremos um workshop logo depois disso e nós vamos usar algo fantástico de um escritor chamado Ivaldo Costa. Esse cara, meu amigo. É uma novidade que vai revolucionar a comunicação. Posso contar? Vai lá, já começou. Ele trouxe uma fórmula que ela é muito bem construída sobre os 21 P. 21P, a fórmula da comunicação poderosa. E que esse livro, essa metodologia será uma base de um dos cursos que nós vamos oferecer sobre comunicação e oratória. Porque a comunicação é a primeira venda de tudo. Quem se comunica bem sai na frente, quem sabe, quem domina a arte de comunicar. E comunicar não é só falar, é ter intenção ao falar, saber o que está dizendo, o que você está entregando, quem é o seu público, certo? Então, baseado nisso, nós vamos utilizar esse livro desse autor, que está incrível e que nós vamos utilizar para trazer o curso de comunicação, empreendedorismo, liderança e muitas outras coisas que virão junto desse processo. Maravilha, então nós vamos começar em setembro, já teremos 2 cursos
Já para entregar. Para entregar. Exatamente. De empreendedorismo e comunicação. E comunicação. Lembrando que nós queremos as mulheres junto conosco, porque o mercado absorveu cada vez mais mulheres muito competentes, revolucionando. As maiores empreendedoras do país e empresárias é do ramo da Magalu, né? É a Luísa. Sim. Certo? Então ela é uma grande referência. Várias outras. Estou aqui só lembrando dela rápido. Então nós queremos as mulheres conosco, queremos que as mulheres venham para o Instituto BeWise, a performar, melhorar, crescer e junto com os homens que já têm essa característica, que já está no mercado como os tubarões, queremos que as mulheres estejam conosco, porque há um grupo grande de mulheres empreendedoras nascendo e outras que já estão aí na pista e outras que são embrionárias, desejosas de crescer. Então, empreendedorismo e comunicação são os 2 primeiros cursos. Bom, então está vindo aí a campanha ainda de divulgação. Aqui foi um spoiler mesmo para vocês. A BeWise vem para revolucionar e assim pelas conversas que nós temos tido, a BeWise vem com a ideia não só de... Não é uma escola de cursos, não. Vai muito mais... É desenvolver mentalidade, desenvolver cultura, transformar cultura. Transformar a sociedade, né? Mudar, trazer um legado, mudar gerações, porque a gente precisa começar essa semente. Muitas safras morrem, entendeu? O mercado está desaguando muita gente e os jovens estão vindo. Né? E hoje o brasileiro empreendedor, ele também já, depois dos 40 anos, os caras estão empreendendo. Tem gente com 60 anos abrindo coisas. Já nós temos hoje uma geração de jovelhos e velhóveis. Sim. Entendeu? Que jovens que já têm a performance de pessoas, já são há muito tempo no mercado. Você vê garotos de 15, 16, 17 anos, milionários. Né? E nós vemos aqui pessoas de 50, 60 anos olhando e falando assim, cara, eu ainda tenho muita lenha para queimar, entendeu? E que eles precisam de mentores. E nós teremos os melhores mentores, nós teremos os melhores professores. Nós não estamos aqui vendendo curso, nós estamos aqui promovendo legados. Perfeito. E na verdade, eu fico muito feliz. Nesse momento eu assumo os olhos brilhando aqui. Por quê? Porque eu tenho como princípio, como propósito de vida, né? Isso é o meu propósito, é desenvolver pessoas. Exato. E eu sempre falo sobre isso, que tudo que eu faço, né, todas as minhas atividades, seja como pastor, seja como psicólogo clínico, seja como psicólogo organizacional, seja como professor da escola de adoradores, como palestrante, seja aqui como gestor da escola de adoradores na área da música, empresário, empreendedor, como escritor, a minha visão, o meu propósito está tudo aí, aparece. E todas as vezes já percebi que eu faço algo que não está linkado ao meu propósito, a energia vai embora rapidinho. Exatamente. E eu desisto. Então, eu estou com muita garra para servir, né, para desenvolver pessoas, como eu tenho falado, em todas essas áreas. E agora a BeWise vem hoje para dentro da escola de adoradores, aproveitar essa estrutura que nós temos. Isso. Nós vamos fazer uma transformação agora para o segundo semestre na nossa fachada. Né? Ontem eu estava conversando com a Joelma, né? A gente estava conversando e eu dei o orçamento para ela de quanto vai custar a mudança. Aí ela, meu Deus, mas tudo isso, amor. Vamos subir o patamar, né? Ela, mas não precisava tudo isso, porque... Disse, olha só, o que é que a gente ouve frequentemente aqui na escola de adoradores? Frequentemente eu ouço isso. A maioria das pessoas que entram na escola, às vezes pastores que vêm para ser entrevistado aqui no Intríade, é o depoimento, não sei se os meninos já devem ter ouvido isso, e o Lourinho, talvez, a ele mesmo já deve ter percebido o quê? A gente não imagina o tamanho que é. Quem olha lá de fora não tem noção, não tem noção do tamanho que é. E o quanto a escola entrega também, né? Em termos de metodologia, né? Então, olha só, eu já tive alunos que ficam perguntando para mim, onde é o estúdio do podcast? Estão aqui dentro. Que lugar que é? Né? Onde que fica? Aqui atrás, onde é? Porque é uma câmara secreta? Tem algum lugar, algum porão aí secreto. Então, e a frente não está entregando isso. Sim. Né? Então, quando as pessoas passam ali na frente, vê um lugar pequeno e nós vamos fazer uma
Uma revolução. Ó, primeira mão, hein? Primeira mão, é verdade, primeira mão. Eu posso dizer algo? Primeiro, agradecer, porque a sua visão é algo que transcende a grande maioria, né? A sua percepção, a inteligência, a visão de futuro, não só a sua competência. A gente sabe as suas habilidades pessoais, sua competência, as suas formações, mas tem gente que tem muita formação, tem diploma, mas não enxerga o futuro. Ele não consegue enxergar lugares onde existem vácuos, vazios que precisam ser preenchidos. E o que você está fazendo ao apoiar esse projeto, ao fazer parte, a ser esse parceiro tão importante, tão especial, e pensar nisso também, e ser um cara de vanguarda, é que você está ocupando um espaço que vai mudar a região de uma forma muito maior do que todo mundo possa imaginar. Porque você está construindo algo que vai trazer uma transformação pessoal, que vai influenciar a sociedade, para diminuir esse delay que eu ouvi de você mesmo, para não achar que é uma coisa de preconceituosa de quem vive no Centro-Sul. Pelo contrário, eu olho e consigo ver o que você vê, né? Só que você, de forma humilde, entendeu, existe um delay. Agora, uma coisa é você ver o problema, a outra coisa é você falar assim, eu quero fazer parte da solução. E você está fazendo parte dessa solução. Então, quero agradecer o seu apoio, a sua parceria, né, a sua capacidade de enxergar como alguém visionário. E isso é para poucos. Então, dizer para as pessoas, nós estamos aqui para fazer acontecer. Nós vamos fazer acontecer, não queremos aqui dizer que vamos ser melhores do que ninguém, vamos ser os melhores possíveis. Não estamos aqui para criar concorrência, diminuir alguém. Pelo contrário, se tiver pessoas que estão na mesma área, queremos que todos cresçam, porque há sol para todos, há lugar para todos. Queremos ser parte para construir uma sociedade, não criar um oceano vermelho, mas criar um oceano azul, né? Onde não precisamos brigar com ninguém, mas fazer parte de uma construção de pensamento, de uma sociedade que trabalha num ecossistema onde há parcimônia, onde nós nos ajudamos, cada um fazendo a sua parte e sendo melhores naquilo que podem entregar. Então, parabéns pela sua iniciativa, por nos permitir estar aqui, né, e juntos construirmos a BeWise, né, e juntos construirmos esse instituto de performance que vai mudar aqui o norte do país. Maravilha. E olha só, e temos mais uma, acho que para a gente encerrar, já estouramos. Bora. A BeWise também estará em parceria com a Pirgos, que é a editora. Exatamente. Lá de São Paulo. Então a BeWise, que já tem a sua semente trazida lá de São Paulo. É verdade. Estaremos juntos com o pessoal da Pirgos, meu parceiro lá de São José dos Campos, que agora está lá na Avenida Paulista. A Pirgos é uma editora, então todo o nosso material, todo o material aqui da Escola de Adoradores e o material também da BeWise, sim, vai ter essa chancela aqui da Pirgos. Exatamente. Então vamos ter materiais riquíssimos aí. Tá? Então, juntar tudo. São 3 grandes marcas, 3 grandes institutos, né? Nós temos a Pirgos Editora para poder divulgar, lançar isso para todo quanto é lado. A Escola de Adoradores, que já é, né, esse monumento já há muitos anos no mercado. E a BeWise, que vem para complementar todo esse processo que vocês criaram. Maravilha, meu amigo. Já jogamos aí, estamos juntos, né, o salzinho na boca do pessoal para dar sede, agora já está com a água pronta. Certo? Como diz o pessoal do futebol, agora nós estamos virando jogadores caros. Bom, gente, que maravilha, Pastor Mauro. E, lógico, você já está aqui com a gente, aqui na cidade de Belém. Já me sinto paraense. Já está aqui no nosso Pará, somando-se também aqui, nos ajudando dentro da Escola de Adoradores. É uma parceria que a gente vai muito longe, com certeza, em nome de Jesus. Temos o dia para começar e a eternidade para continuar. Maravilha. Deus abençoe vocês, então até o próximo, se Deus quiser.